Jesus foi perseguido na antiguidade pelos mestres e doutores da lei, diretamente. Eu vos digo, Jesus continua sendo perseguido nos dias de hoje, indiretamente? Pois, disse Jesus, se fizeste com qualquer dos meus pequeninos, estará fazendo comigo. Tem uma palavra da parte de Deus para as autoridades eclesiásticas, em geral, pastores, padres, presbíteros, diáconos. A reflexão é: como é que está a igreja no dia de hoje, nos dias atuais? Deus enviou Jesus e ele foi perseguido. Ele foi perseguido por quem que Jesus foi perseguido? Jesus foi perseguido pela multidão, pelos pecadores? Não, Jesus foi perseguido pelos doutores, pelos mestres da lei. E nos dias atuais, se Jesus enviasse alguém para o meio da igreja, enviasse alguém, na antiguidade foi dito, ele foi enviado para o meio dos lobos. E hoje seria para o meio dos crocodilos? Se Jesus enviar alguém, se Jesus estiver preparando alguém no exato momento, estiver preparando alguém para enviar, para falar a verdade, para falar aquilo que Deus quer que seja feito, como é que ele vai ser? Como é que essa pessoa vai ser recebida? Essa pessoa vai ser bem recebida? Porque bem sabemos dentro da igreja, das igrejas, como é que funciona. Aqueles que estão ali querem falar, mas não querem ouvir. Os líderes religiosos falam aquilo que eles impõem-se que é a verdade, que imagina da vontade deles, mas a verdade é que se você replicar ou você falar alguma coisa que não seja concernente o que ele está falando, eles não aceitam. Qualquer um que tiver dentro de uma denominação dessa daí, dentro da igreja, e lá do banco você falar alguma coisa que não seja sacudindo a cabeça e concordando a todo instante, você tem que estar concordando. Porque se você for falar, se você trazer aquilo que a palavra nos diz, exortar uns aos outros, não, você tem que ser exortado, você só tem que ouvir. Mas se um membro falar alguma coisa, não contra, porque foi o que Jesus disse, eu não vim para desfazer nada, eu vim para ajudar. Jesus veio para ajudar, Jesus veio para melhorar, aperfeiçoar. Se você fazer alguma coisa para aperfeiçoar, mas parecer, entre aspas, que você está contra, você vai ser repreendido e você não terá oportunidade dentro daquela igreja. Essa é a verdade. Amados pastores, eu vos clamo, como é que está a obra de Deus? Como é que está o desenvolvimento da obra? Está funcionando perfeitamente? Está tudo bem? Está desenvolvendo? Cadê os frutos da obra de Deus? Recadai dizendo que é para a obra, mas e cadê esses frutos? Sabemos que aqueles que vieram depois de Jesus, era notório a sua obra. O que era que acontecia? As pessoas maravilhavam-se com a sua obra. Como é que está a sociedade hoje? Não tem alguma razão a sociedade de falar algumas coisas contra a igreja? Cadê os frutos dessa obra? Em verdade eu vos digo que vos tomai 10%, dizendo para que é para a obra. Desses 10% que vos tomai, devolvei 80%. Porque digno é o obreiro, sim, do seu pão. Repito, digno é o obreiro do seu pão. O obreiro tem, a igreja tem a responsabilidade de sustentar o obreiro. O obreiro tem direito de ter o seu pão e sustentar até a sua família. Mas até em que ponto? Amados, a igreja está andando em círculo, a igreja está parada. Pastores,
É hora de despertar. Desperta, voz que dorme. É hora de despertar, é hora de trabalhar. O que você está fazendo é suficiente? Deus diz que não está sendo suficiente. É hora de colocar a mão na massa. Vós conheceis as Escrituras e sabei o que é que está pronto para aqueles que são negligentes. Vós conheceis e sabeis. Pois aqueles que é mestre, ensine os valores com decência. Pois aqueles que é mestre, ensine com excelência. Pois sobre vocês virá o mais rigoroso juízo. Aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, comete pecado. Amados irmãos, pastores, líderes, é hora de trabalhar. O que você está fazendo é suficiente? Aí alguém pode me dizer, não, alguém que tem alguma mídia, que tem algum espaço em alguma TV, e aí faz alguma coisa e ainda mostra, não, eu faço isso, mas é o suficiente? Você está devolvendo do que você recebe para a obra os 80%? Pois o que você recarga é para a obra, então invista na obra. A igreja está parada, a igreja está andando em círculo. Em verdade eu vos digo, muitos morrerão e não verão a terra prometida. E muitos serão jogados junto com iníqua. E outros Deus dirá, apartai-vos de mim, não vos conheço. E outros sofrerão mais rigoroso juízo por não estar realizando a obra. Porque bem sabemos que o pouco que é arrecadado em uma congregação vai para a sede. Sabemos que nas igrejinhas lá no interior, para comprar um ventilador, uma janela, passa-se o mês, recarga-se as verbas, e aí é mandado para a sede do determinado ministério. E a igrejinha, para botar um ventilador para os irmãos ou comprar uma cadeira, tem que reunir os irmãos e recarregar fundos ali para fazer isso, porque o dinheiro já foi para a sede. Essa sede é sede de Deus, é uma sede onde estão os líderes, a autoridade para o desenvolvimento da igreja, ou é um covil? É hora de pensar, irmãos, é hora de pensar, pastores, líderes, invista na obra de Deus. A igreja precisa de obra social, quer dizer, corrijo, porque obra social é do Estado. A igreja precisa de projeto familiar. As igrejas não sustentam nenhum projeto de uma cesta básica. A igreja precisa de projeto social. A igreja precisa... Ora, não conheceis as Escrituras? Chega o irmão com necessidade, se você apenas orar e mandar ele embora, a fé, vocês que ensinam, a fé sem obra é morta. Não sabeis disso? Cadê o fruto da vossa fé? Cadê o investimento na obra de Deus? Está acontecendo? E como ninguém vê? Amados irmãos, vocês que estão nas igrejas, vocês bem sabeis disso. Ou presbítero, diácono, chegue no seu pastor e peça a ele para investir, para fazer o investimento. Cadê o investimento no evangelismo? Cadê os investimentos nos líderes? Vocês precisam, as sedes, aqueles que estão lá nas sedes das igrejas, vocês precisam investir no evangelismo, vocês precisam investir no evangelismo, precisam investir na obra. Isso está acontecendo? Não, não está. Ninguém consegue ver. Ninguém consegue ver isso. Amados, eu vou trazendo uma passagem das Escrituras, ali naquele tempo, que era o próprio Jesus que estava ali, e se deparou com essa dificuldade imensa de labutar com os líderes religiosos, porque a perseguição maior que tem acontecido esse tempo todo é por parte dos líderes, é por parte das igrejas, e isso está ocorrendo nos dias de hoje. Fica um apontando para o outro, as igrejas será que não conheceis? Uma casa dividida não subsistirá.
Casa dividida não subsistirá. E fica dentro da própria igreja, passa ano após ano, nas reuniões, os cultos costumeiros, a igreja bitolada em doutrina de homem, em dogma religioso, e nada acontece. Entra ano, sai ano, não tem um projeto familiar dentro da igreja, a igreja não cresce, o pastor está acomodado lá, aí diz, não, eu estou fazendo, eu faço, aí visita, ele escolhe 1 ou 2 irmãos, vai lá e diz, não, eu estou fazendo, eu fui lá na casa de fulano, e passa os anos, e os anos vai passando, e a obra não desenvolve, e as pessoas não vê, e as pessoas não têm paixão pela igreja, as pessoas só se afastam ainda mais, e com razão, porque cadê os frutos? Cadê os frutos desta obra? Cadê? Por que E os que vêm ainda não são bem recebidos. Tem que ir, chega o final do dia, o irmãozinho tem que ir, às vezes chega lá, ainda tem que ouvir indireta, às vezes indireta mesmo, às vezes eu já ouvi um pastor dizendo que vinha para pregar, tinha passado a noite estudando um texto bíblico, aí na chegada o irmão falou de outro irmão, ó irmão fulano, e ele chegou, não pregou a mensagem que Deus tinha dado no seu coração, porque o irmãozinho topou ele, encontrou com ele e falou do outro irmão, e ele foi pregar aquilo que ele imaginou que o irmão estava precisando, e com certeza o irmão estava precisando da palavra que ele tinha meditado durante a noite, e ele trouxe outra mensagem. Irmãos amados, vamos deixar de hipocrisia, vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar. Vou ler esse trecho bíblico, essas passagens que Jesus passou por essas dificuldades essas hoje. A igreja clama, oh meu Deus, usa alguém, quero ouvir a tua palavra. A igreja está preparada para ouvir a palavra de Deus? Será que a igreja está preparada para ouvir Deus falar? Você que é cristão, que é uma pessoa de Deus, você está preparado para mudar de vida? Você está preparado para servir a Deus? Você está preparado para fazer o que Deus quer? Você está preparado para ouvir Deus falar? Você vai aceitar? Os líderes religiosos dizem, oh Senhor, abençoa, traz um obreiro para falar para... Vocês estão preparados para ouvir Deus falar? Eu exclamo a vocês. Vocês querem ouvir Deus falar? Vocês estão preparados? Vamos ler essa passagem bíblica. Quando os fariseus ouviram que ele fizera enmudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento? Jesus estava num dia pregando, levando a palavra, levando o ensinamento, e os saduceus e fariseus, os doutores da lei, o acompanhavam, porque era costume deles. Quando tinha um profeta, alguém pregando, eles iam curiar para tentar, para pegar em alguma coisa, para distorcer a verdade, porque esses mestres da lei, eles são hábitos a pegar as escrituras, o que eles fazem é estudar bastante, então eles estão aptos, você fala uma coisa e eles pegam a escritura, e às vezes por causa da multidão, que na maioria dos casos estão do lado deles, essas pessoas já têm a multidão do lado deles, então fica fácil, eles distorcem uma coisa que você diz com outra coisa, com outra verdade, com uma falsa verdade, né? Eles pegam uma parte, é que nem o demônio, eles usam a palavra contra o próprio Filho de Deus que estiver trazendo a palavra ali, eles distorcem. Então os fariseus estavam ali e os saduceus, só que os saduceus enmudeceu-se, ou seja, eles se calaram, eles não tinham palavra, eles estavam também, de uma certa forma, isso é verdade, eles estavam entre aspas, crendo. Então eles estavam enmudecidos. Os fariseus, vendo isso,
Os fariseus geralmente eles viam e eles iam para a sinagoga fazer as reuniões deles em algum lugar, mas nesse dia aqui não. Eles fizeram a reunião ali, o fariseu aqui, reuniram ali no mesmo lugar que a palavra está dizendo. Reuniram-se no mesmo lugar, ou seja, não tiveram nem tempo. Não, nós temos que fez a reunião ali para tentar a Jesus, a palavra, para tentar persuadir Jesus aqui de alguma maneira. E aí eles fizeram essa pergunta a Jesus, qual o grande mandamento da lei? Eles pensavam que Jesus ia citar os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não furtarás. Eles pensavam que Jesus ia fazer isso. E aí Jesus o surpreende, né? Surpreende mais ainda. Vamos continuar a leitura. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois depende toda a lei e os profetas. Amados irmãos, amados pastores, será que vocês amam a igreja? Será que vocês amam o trabalho de Deus? Será que vocês amam mesmo as pessoas? Eu vos clamo. E vocês, irmãos, que estão dia após dia indo para a igreja com a Biblinha debaixo do braço, o que tem feito? Vocês amam uns aos outros dentro da igreja? Será que dentro da igreja está acontecendo este amor? Qual é a base da igreja? Vocês estão querendo construir o teto. Jesus deixou a base, deixou a pedra. Pedra essa que nem muitas águas conseguem arrastar. E aqueles que vierem para cima dessa pedra, as águas não alcançarão. Mas vocês estão querendo construir um teto sem fazer as colunas. A igreja está parada, a obra está parada. Vocês precisam fazer a coluna para poder colocar o teto. Vocês querem que vocês mencionam versículos da Bíblia que é igual Jesus falou: coloca fardo pesado aos ombros do homem, mas com o dedo vocês não querem tocar. Como é que nós vamos fazer menção da Bíblia, sendo que nós deixamos os versículos principal? Qual é o principal na igreja? O principal é dar dízimo e oferta. Infelizmente eu vou ter que falar disso aqui. O principal é ter todo o mesmo sentimento, estar junto em quê? No partir do pão, estar junto em tudo. A igreja fala de união, fala em tudo, mas não tem projeto familiar dentro da igreja. Amados irmãos, que venhamos despertar, que venhamos verdadeiramente trabalhar e não ficamos, porque a igreja tem pastores, a igreja tem presbítero, tem diácono, a igreja tem obreiro, e esses obreiros é quem estão escalados para fazer a obra. Outros mais têm que ir, a obra é de todos, mas tem a sua escala, e aqueles que pegam essa obra eles têm que fazer. E a igreja, não, fulano é isso, fulano é aquilo, mas ninguém vê evangelista na rua. E aquela igreja que ainda você vê alguém colocando, alguém andando nas ruas, e ainda é criticada por chamada de seita. Vamos parar de estar apontando igreja tal, igreja tal. Se você quer ser a igreja, se você quer honrar a sua denominação, faça a obra de Deus, invista na obra de Deus, amostre os seus frutos, porque essa igreja está prometido que aqueles virão e ajoelharão para receber de Deus. Muitos virão. Fique com essa palavra da parte de Deus, coloque a mão na obra e faça. Amém?